Salve, eu sou Jonathan Pacheco, estou no 7º semestre de PMA e eu sou o diretor do documentário Terrorismo Lírico. Meu nome é Bruno Cabral Gassen, eu estou no 7º semestre de produção em mídia audiovisual. Eu fui cinegrafista e editor do documentário. Meu nome é Gabriela Dúlios, eu estou no 5º semestre de produção em mídia audiovisual e eu fui produtora do documentário. E nós viemos aqui no programa Laboratório para contar como foi a produção desse trabalho. O documentário Terrorismo Lírico é sobre o coletivo de poetas Poetas Vivos, de Porto Alegre. Na época que a gente gravou o documentário, o coletivo era composto pela Agnes Cardoso, pelo Felipe de Freitas e pela Cristal Rocha. O documentário vai mesclar entrevistas com algumas performances dos poetas. Esses 3 poetas são competidores de um movimento chamado Slam, que acontece em todo o Brasil, mas a cena de Porto Alegre é muito forte. E o Slam é uma competição de poesias, onde o poeta tem até 3 minutos para recitar alguma poesia. A seguir, tu acompanha o documentário e depois do intervalo a gente volta para contar os detalhes da produção. Você assistiu ao documentário Terrorismo Lírico e depois do intervalo nós voltamos para falar sobre a produção. A ideia do documentário surgiu um semestre antes da gente produzir ele, quando a gente já estava cogitando fazer a cadeira de documentário e a gente pegou alguns livros sobre documentário, como fazer documentário, e nele explicava um pouco dos modos que a gente pode ter em um documentário. E nesse livro dizia que um dos modos possíveis era o modo poético. E como que eu já pretendia fazer a disciplina junto com o Jonathan, eu sabia que ele já se envolvia com rap, com poesia. Eu lembrei desse rolê do Slam, que aconteceu uma vez aqui em Santa Cruz, eu acho. Daí eu pensei, poxa, a gente podia fazer sobre Slam. Que eu acho que é um tema que tem pouca visibilidade, talvez, assim, poderia... Eu acho que é um case legal que a gente poderia explorar, assim. Eu conhecia alguns poetas, uma iniciativa de Porto Alegre, que era os Poetas Vivos. Só que eu tinha contato com 2 desses poetas. Um era o Bruno Negrão, que eu já conhecia pessoalmente, e a outra era a Cristal Rocha, que eu conhecia através da internet só. Aí eu cheguei e dei a ideia pro Bruno, né? Que eles podiam ser um bom meio pra gente conseguir fazer o documentário, ser um bom tema e ser tipo o passaporte para dentro desse mundo do Slam. Depois que a gente tinha uma ideia do que a gente queria fazer, a gente sabia que ia ter um evento em Porto Alegre, que ia ser até um evento bem diferente do que é o Slam, na verdade. Ia ser um evento em que eles declamariam poesias dentro de um estabelecimento. E a gente pensou, vamos lá, vamos estabelecer um primeiro contato com eles e ver se eles pilham, né, essa ideia que a gente tinha. Fomos eu e o Jô, e lá a gente viu, pela primeira vez, como é que funcionava o Slam e como as poesias aconteciam. A gente fez algumas gravações, a gente estabeleceu um primeiro contato com eles, e aí, a partir daí eu comecei a conversar com eles para ver quando é que a gente poderia gravar, como poderia funcionar. A gente começou a passar algumas ideias nossas para eles. A recepção deles à primeira vista, assim, foi boa, eles nos receberam muito bem. A gente sentiu que depois de um tempo eles estavam um pouco receosos, porque eles não sabiam muito bem o que a gente queria. A princípio a gente foi, quando a gente viajou para encontrar com eles, a gente não parou para conversar com eles e conhecer um ao outro, né? A gente meio que estava acompanhando a agenda deles e gravando o que a gente podia nesse meio tempo. E daí o que acontecia é que basicamente a gente não se conhecia. Eu acho que era por isso que a gente tinha essa reação. E a agenda deles também era super lotada, né? Tipo, esse tempo de conversa, assim, a gente foi ter basicamente depois de boa parte das gravações já terem sido feitas. A gente também tinha pouco tempo, porque como a gente tinha que viajar até Porto Alegre para conseguir ter esse contato cara a cara com eles, né, foi muito mais complicado da gente ter um tempo de sentar e falar, não, olha, a gente quer fazer sobre isso, isso, isso. Foi mais a gente gravando
E no final a gente falando, então, nossa ideia é essa. O que a gente conseguiu contar para eles foi basicamente nos bastidores dos eventos que eles tinham para fazer, né? A gente não era, digamos, o principal motivo deles estarem ali. A gente estava mais acompanhando. Isso nas primeiras semanas. Eu acho que Isso. depois de um tempo, eles guardavam o tempo para... Depois que eles viram como funciona, depois que eles viram tipo, as imagens que a gente fez, eles viram potencial e beleza. E daí eles guardavam o dia do fim de semana deles para gravar com a gente. Eles viram que ia valer a pena, talvez. Esse movimento que eles participam, tipo, na época todos, a nível nacional, todos eles foram para fora do estado competir no nacional de slam. A Agnes e o Dedes no nacional de slam de dupla, a Cristal e o Bruno Negrão no nacional individual. Ele é uma competição de poesia, que o poeta leva sua poesia e ele recita no máximo 3 poesias por edição. E ele tem no máximo 3 minutos também para cada poesia. Dentro dessa competição são escolhidos alguns jurados dentro da plateia que não tem requerimento técnico nem nada, é mais um negócio de sentimento mesmo. Muitas vezes que estão vendo o slam pela primeira vez, né? Eles procuram escolher os jurados, pessoas que vão sentir aquilo pela primeira vez. É muito mais sobre sentimento do que sobre técnica. E daí eles são responsáveis de dar uma nota até 10. A nota mais baixa e a mais alta são exclusas da contagem. Isso faz a contagem, quem tiver a melhor nota vai passando de fase até se sagrar campeão. É legal também que tem slam por todo o Rio Grande do Sul e daí eles vão classificando pro estadual, vai classificando pro nacional, tanto que a Agnes e o Ded são campeões nacionais de slam. Eles ressaltam isso muito no documentário, que tem talento aqui no Sul, né? Os estados de fora daqui do Sul acham que não tem preto aqui no Sul, não tem gente negra. E daí eles vão lá e mostram isso, eles fazem a questão de dizer isso, né? Eu acho que isso é bem importante. Virou tipo um slogan deles, o Tem Preto no Sul, né? Que, digamos, não é só loiro de olho azul, que nem eles falam. Que virou meio que um canto quando eles vão pra fora, porque não é o que o pessoal espera, né? Isso a gente pode ver aqui dentro do Rio Grande do Sul mesmo, a diferença da nossa cidade aqui, que é Germânica, para Porto Alegre também, tipo, quando eu falo, particularmente, que sou daqui, as pessoas ficam meio espantadas. Isso é um negócio legal de quebrar, né? Que eles conseguem trazer como tema dentro da poesia deles. As nossas diárias foram então planejadas conforme a gente conseguia entrar nesses eventos que os poetas estavam fazendo e gravar um pouquinho lá. Então, a gente teve que se adaptar, tanto com o microfone, tanto com a câmera nos lugares e iluminação. A gente levava sempre um LEDzinho e o microfone era um P2, assim, em cima da câmera. Não tinha muito como colocar uma lapela neles enquanto eles estavam lá se mexendo para todo lado. Sim, que eles gritam, né? Eles falam muito alto, então ia estourar o áudio. O documentário tem isso de a gente nunca saber o que vai acontecer, né? Ainda mais na cena do slam, da poesia, onde a gente praticamente quase todos os lugares a gente não conhecia, assim, lá de Porto Alegre, então a gente não tinha como planejar e a gente não conhecia quais seriam as performances dele. Então a gente não tinha como mapear onde eles iriam, né? E nem que luz usar. Algumas poesias eles fizeram dirigidas por nós, mas boa parte dos que entram no documentário de insert ali eram em eventos, né? Não tinha muito como prever o que eles fariam. Eu acho que o documentário ele é dividido em 3 partes, 3 tipos de imagem. Tem as poesias que a gente capturou durante os eventos, que são dirigidas ao público, né, e não à câmera. É foda, viu? Estudar aqui no Sul. Mais fácil juntar 7 feras do que 7 pretos em um curso na facul. Mas nesse mundo enfeitiçado eu tô incentivando a minha irmã de 11 ser forte igual a Agnes, pra no futuro ela enfrentar os opressores e virar uma guerreira do slam. Tem as poesias, as performances que a gente gravou, que são direcionadas à câmera, que teve planejamento de local e de cenografia e tudo mais, edição. Toma, doses de verdade sem moderação, aprendendo a voar quando não se tem chão. E se a cada passos dados eles nos tacam nãos, vou usar meus versos como escudo, eles sentem medo do escuro. Por isso eu aprendi a enxergar na escuridão. E tem a entrevista, que a gente acabou, aquele lugar era o plano B, não era o primeiro lugar que a gente queria gravar,
mas a gente se adaptou ao que a gente tinha na hora e a gente gravou a entrevista ali. Então, Poetas Vivos é uma iniciativa cultural, né? Acho que a princípio uma ideia de amigos que tem o mesmo princípio, o mesmo propósito. E a partir disso surgiu a ideia de ter uma iniciativa cultural que atua como produção cultural. Então, nem tudo é flores. A gente foi um dia planejando para gravar a entrevista e também a gente tinha um evento para fazer de manhã. O que aconteceu no início foi que a gente não tinha cartão suficiente para tudo. Então a gente teve que arrumar lá com um parente meu, pegar um cartão emprestado para a gente conseguir ter lugar onde descarregar o material e depois ainda colocar toda a entrevista que tinha que ser gravada. E a gente tinha uma ideia que a gente ia gravar à luz do dia, né, essa entrevista, lá na Casa de Cultura, onde tem uma iluminação bem legal e a gente poderia usar a iluminação natural mesmo. Só que como deu um pequeno incidente. Não, pois é, por causa de problemas pessoais de um dos integrantes, que era o Bruno Negrão, acabou tendo esse incidente aí. E a gente teve que saber lidar bem com a situação, porque o mais importante no momento era a continuidade do coletivo, né? O documentário, depois a gente ia ver o que a gente ia fazer, porque o documentário só existe por causa do coletivo, e eles cogitaram, tipo, terminar com o coletivo ali mesmo. Tanto que a primeira notícia que foi dada pra nós foi essa, né? De A Vinícius chegou falando, É. olha gente, acabou? que o coletivo tinha acabado. E daí pra nós foi um baque, assim, porque a gente botava muita fé no coletivo e eles falando, não, mas a gente continua gravando com vocês, a gente não vai prejudicar o trabalho de vocês, mas esse não era o nosso pensamento Não era o principal nosso na época. Me pergunto como que seria o documentário se a gente tivesse registrado esse momento. Eu acho que ia ser muito legal. Se fosse um observativo, digamos assim. Uhum. Eu chorando. A gente pensou, não tem mais clima para continuar entrevistando, né? Daí a gente esperou um pouco mais, ver o que eles iam tomar uma decisão. E daí já estava quase entardecendo já. E daí decidiram que iam continuar com o coletivo e a gente foi gravar a entrevista com um climão, assim, mas tipo, a gente deu uma aproximada legal deles, assim, naquela época, porque a gente passou por dificuldades junto, né? Não foi só flores e todo mundo, na medida do possível, soube lidar bem com isso. Sobre a pós-produção do documentário. Eu não sei quantas horas de conteúdo que a gente gravou, mas eu sei que foram muitas horas. Então, a proposta da disciplina era colocar o documentário em 15 minutos, mas a gente teve que estender para 20 minutos. Foi um processo bem difícil até fazer a edição e a montagem. A gente revisou entre nós três, não fui só eu que fiz tudo, né? Mas cada um fazia um pouquinho. Eu acho que eu que sentei mais horas lá e fiquei, mas juntando nós três, cada um enquanto tinha uma hora disponível ia lá, fazia um pouco e tal. Eu acho que foi uns 3 ou 4 cortes até a gente chegar à versão final. Eu acho que durou 2 meses até a finalização do projeto, que inclui edição, né, corte, montagem, correção de cor, enfim, áudio, né? Enfim, a gente trabalha muito com áudio dentro do documentário. Teve, digamos, 2 cortes finais, né? Que era o para mostrar pro Jair e o para mostrar para eles. O detalhe é que na disciplina a gente tem um prazo, né? E a gente nem sempre consegue cumprir o prazo, assim, olha, e finalizar o projeto, tudo que a gente quer dentro desse prazo. Então o que a gente fez, a gente entregou, não foi o corte final que a gente entregou para a disciplina, a gente refinou depois, mostrou para os poetas e hoje a gente tem, depois de várias outras vezes editando, a gente tem o corte final depois. A gente se entregou bastante ao processo de finalização do doc e ao processo de edição dele. A gente passou muito tempo vendo o que a gente tinha e a gente se apegou muito a eles e ao documentário em si. Tipo, foi uma coisa que a gente colocou também muita paixão nisso, sabe? Era bem penoso ter que cortar coisas, sabe? Tipo, gente, isso aqui é tão importante, mas a gente vai ter que deixar de fora, porque talvez fique redundante.
Então, tipo, o processo de edição eu acho que é o pior, assim, tipo, é o mais difícil. Porque no momento que tu tá gravando, tu pode gravar tudo, sabe? Mas depois tu tem que sentar e olhar por que isso é importante, por que como as pessoas vão entender o slam. A gente que vai estar mostrando pra eles, tipo, a gente que vai escolher o que vai entrar e o que não vai entrar, então... Filtro, né? Eu diria que essa é a parte mais importante do documentário, a edição. Tu pode completamente distorcer tudo aquilo que tu gravou, tu pode fazer tudo que tu quiser com aquilo que tu registrou, né? E é uma baita responsabilidade. Uma coisa que tornou muito difícil também a edição foi esse negócio que a gente já comentou de a gente ter que se adaptar à agenda deles, né? Se a gente tivesse gravado a entrevista primeiro e depois as imagens insert, as poesias, o que a gente tinha planejado desde o início de montagem ia ser mais uniforme, digamos assim. E a segunda coisa que quebrou bastante a edição foi justamente a saída do Bruno, né? Porque daí a gente teria 2 poesias, cada uma com 2 integrantes, e mais uma com os 4, né? Então, com a saída do Bruno, a gente teve que escolher apenas 2 poesias para entrar, que é a que os 3 fazem a performance no começo, e apenas uma de dupla, que era a do Dedes e da Agnes no final. E daí ficou com uma poesia a menos, que seria a da Cristal e do Bruno, só que daí a gente gravou só com a Cristal, né? E acabou não entrando no documentário. A poesia da Cristal é muito triste não entrar, porque ela ficou muito legal e muito... Foda. É que nem... Tipo, eu acho que todo documentário é carregado de emoção, mas, tipo, a poesia da Cristal, ela é sobre ser preto no Sul e é na frente do laçador, sabe? Eu acho que é uma afronte à cultura nativista, né, de tanto, sei lá, enfim, várias questões aí que a gente poderia ficar muito tempo discutindo. Mas a poesia da Cristal vai ser ainda lançada também como um conteúdo além do documentário. A gente vai deixar vocês darem uma olhada em como tá ficando a poesia para depois vocês acessarem e verem ela inteira. Ô Cristal, tu só fala de racismo nas linhas. Desculpa, coisa de preto você não entenderia. Ouvi tanto que eu não devia, evitando fadiga. Agora entende porque explodo na roda de poesia. Então vamos pôr na roda o que eles não querem ouvir. Esses tiozão que nos poda antes da gente florir. Se a verdade tem que ser dita, então eu vou repetir. Tá aprendendo agora o que na escola não aprendi. Com Malcolm Jamila e Mohamed Ali. E eu sou do Sul, mas nem que tu olhe e vai pensar que eu sou do Sul. Porque gaúcho é visto com olho azul, mas a verdade ninguém vê. Mais ou menos 2 meses depois da gente finalizar o documentário, a gente apresentou para eles lá em Porto Alegre. E foi uma experiência bem legal. Primeiro porque a gente foi até onde eles moram. A gente não sabia onde eles moravam. A gente foi até a Zona Sul e foi uma viagem bem longa, né? E foi interessante. E a gente tinha todo esse receio e tal, que eles iam ser super críticos e tudo mais. Né? A gente tava com, será que eles vão gostar ou não? Na real, assim, eles adoraram, né? Eles simplesmente piraram. A gente mostrou eles assim, ó, só faltava dar mortal na área de felicidade. A Agnes levantou cada um de nós. Foi muito legal, assim, a melhor parte, eu acho que essa até é a melhor parte, né? A recompensa depois que tu faz o negócio, sei lá. Eles estavam emocionados por estar num documentário sobre resistência. Tipo, eles falando, olha a gente ali! Vocês gravaram isso! Foi muito, muito, muito legal ver a reação deles, assim, tipo... Foi o fechamento com chave de ouro desse projeto, assim. Pra continuar fazendo isso. E pra existir, pra viver, tá ligado? Acho que foi a busca pra ter uma causa. Assim, recompensou todos os perrengues e tal, né? Assim, a dor de cabeça e as horas na ilha editando. Eles dizendo que iam mostrar pra mãe, e que a mãe ia se emocionar muito. Eu nunca tinha sentido isso, tipo, mostrado... fiz um trabalho assim e vou mostrar para as pessoas, então ficou assim, sabe, sei lá. Nunca tinha vivido essa experiência, sabe? E, foi sensacional, sabe? Tipo, foi a melhor parte, com certeza. E
que nem a Gabi falou, eles falando que tipo estão se vendo dentro de um documentário que fala sobre resistência, principalmente resistência negra dentro do Rio Grande do Sul, é algo que mexe bastante com a gente e a gente percebeu o baque que eles sentiram positivamente ao perceber que sim, eles são referência aqui, tá ligado? São referência de resistência, de talento, de poesia. Tanto eles quanto o Bart, o da Nova, a Natália, o Bruno Negrão, são pessoas que, querendo ou não, são acompanhadas dentro do Rio Grande do Sul, graças à internet. Muita gente não tem possibilidade de ver essas pessoas pessoalmente. E tem muitos outros talentos aqui dentro e que talvez nem tenham a visibilidade que eles têm, que ainda é pouca, né, para o que eles merecem. E tomara que o nosso documentário sirva aí para expandir muito mais esse talento e expandir o slam, a cena de slam, ter mais slam em outras cidades e mostrar que a juventude, não só a negra, mas a juventude em si, ela tem voz, ela tem muita resistência e tem muito poder dentro desse país cada vez mais, né? Eles viraram, assim, do Jô já era, mas para nós agora viraram nossos ídolos e nossa referência de resistência. E a gente espera que o documentário incentive outras pessoas a começar a fazer poesia, porque, que nem eles dizem, poesia salva vidas. Então, a arte salva vidas. Inspirar os outros, né? Inspirar os outros. Agora, depois de apresentar para eles, a gente tem um anseio de tornar o documentário público, né? Tipo, apresentar ele para as pessoas e, quem sabe, trazer eles para cá, para Santa Cruz, para declamarem aqui, fazer um evento legal para todo mundo ver a arte deles. E a gente está muito ansioso para ver isso acontecer, sabe? Quem sabe até criar uma cena de slam aqui em Santa Cruz ia ser muito a fuder. A gente está fazendo a distribuição do doc agora e a gente inscreve ele em alguns festivais e vai ver no que vai dar. A gente foi selecionado para a Mostra de Cinema Negro de Sergipe, então o doc em abril vai ser exibido lá em Sergipe. Esse foi o programa Laboratório com o documentário Terrorismo Lírico. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima edição. Poetas vivos, toma!